Após milhões de pessoas voltarem para a Igreja Católica por causa do Rosário com Frei Gilson, padre solta bomba em podcast e debocha contra fiéis por simplesmente estarem, por incrível que pareça, rezando. Se muitos duvidavam do grande impacto de evangelização que Frei Gilson vem fazendo durante os últimos anos, padre dá resposta sobre o Rosário com Frei Gilson e tenta argumentar contra fiéis que estão acompanhando ele durante a quaresma. Mas que raio de argumento o padre quis fazer e qual foi o verdadeiro porquê de tanto deboche contra os fiéis? Fique aí que você vai descobrir já já, logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Saudações a todos, que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. É um imenso prazer ter vocês aqui no canal e eu já peço a sua colaboração para que a mensagem que eu estou transmitindo alcance mais pessoas. Deixe seu like aí que é muito importante, não vai te custar nada, e se na hora do like aparecer hypar, clica nele também para que esse vídeo possa ser mais impulsionado. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Após inúmeras conversões, testemunhos e mudança radical de vida, fiéis que rezam o Rosário com Frei Gilson são surpreendidos por fala de padre em podcast e é bombardeado com comentários críticos na internet. Mas antes de assistir, vejam o que esse padre disse sobre o Frei Gilson e logo após vejam o vídeo principal. O Frei está rezando lá e que todo mundo com o terço do Frei já seja todo mundo esclarecidíssimo da doutrina da igreja. É 1.300.000, mas tiver 10 ali que se salvou, eram 10 que nós não tínhamos alcançado. 10 que nós não tínhamos. É a mesma coisa que eu acho. Para que fazer cerco de Jericó? Porque se que eu ajudei no processo, que o encontro ajudou no processo, era que se não tivesse o cerco não tinha ajudado. Então, é tanta necessidade de ficar, sabe, criando conceito. Se a gente parasse de criar conceito, fosse trabalhar mais, fosse ajudar, né, a aprofundar os que estão no processo, né? Faz uma madrugada com o Frei Gilson e já acha que ele já está num processo adiantadíssimo de conversão. Assim, eu já vi muitos padres criticarem esse hábito de católicos irem lá no Frei Gilson e depois não viverem bem a fé. Mas eu acho que eu não gosto muito dessa crítica, não. Por quê? Porque esse Rosário com o Frei Gilson é o primeiro passo para a pessoa se aproximar realmente da vida de fé. E é normal que a pessoa que está se aproximando ali, que não tinha contato com nada da igreja, realmente, talvez no início ela fique um pouco assim, nossa, tô conseguindo acordar, talvez tenha até um pouco de vaidade ali no início, mas isso faz parte do processo, aos poucos Deus vai tirando isso. Eu conheço gente que faz esse rosário e realmente é um momento em que Deus chega próximo dessas almas. O Frei Gilson não só faz aquela oração, as músicas, como também faz a sua pregação lá às 6 da manhã. É uma coisa tão profunda, né, que é difícil até você achar em muitas paróquias por aí. Já manda fazer as blusas com a foto dele, que é o próximo padroeiro da paróquia. Não, é o cara que eu sou do Exército São Miguel, padre. E aí... Mas ele é mesmo, né? Você descobre que ele é do Exército São Miguel, mas ele não confessa, tá faltando a missa no domingo. Pouco reza, se não for no horário da madrugada que ele tá rezando o rosário, muito, desculpa de dizer assim, porcamente. Mas, gente, com todo respeito ao padre aqui, a gente tem que ter consciência de que, assim como a revelação na Bíblia ela foi gradual, a conversão de uma pessoa também é. Ela vai se aproximando de Deus, entendendo, até que tem um momento que ela tem uma conversão maior. Até mesmo a vida espiritual depois da conversão da pessoa, tem, como diz Santa Teresa, também carmelita, as 7 moradas da vida interior. Então, a gente tem que entender que quem se aproxima da igreja através do Rosário do Frei Gilson está no topo do funil. É a pessoa que acabou de chegar, se encantou com Deus, teve o querigma. Ela ouviu que Jesus é meu Salvador, isso é a minha vida. Pronto. Agora a gente tem que trazer ela para o segundo passo. Viver os sacramentos, ter uma vida de oração mais robusta, continuar o ano inteiro praticando a fé. A gente precisa dar o segundo passo, é o segundo passo do funil. É um funil, né? Vamos dizer assim. Um monte de gente vai fazer o Rosário com o Frei Gilson. 10% vai para o segundo passo. O que nós temos que cuidar, ou especialmente os padres nas paróquias, as pastorais de acolhida também, de grupos de oração, é que o máximo de pessoas possível passe do primeiro nível para o segundo, né? Essa taxa de conversão aí não é responsabilidade do Frei Gilson, é minha e sua. O Frei Gilson está enchendo de gente lá no topo do funil. A nossa responsabilidade é que muita gente vá para o segundo nível, não reclamar que essas pessoas já
não são santos de sétima morada. Meus irmãos, não tem como mais negar o que o Frei Gilson, assim como grandes santos que passaram aqui no Brasil, como São José de Anchieta, entre outros, estão fazendo história. Agora, eu pergunto, por que será que o Frei Gilson é tão perseguido por todos os lados, seja eles padres, bispos, leigos e até mesmo o atual sistema que nós vivemos? Sabemos que na vida de santidade tudo é um processo. Hoje podemos estar numa grande intimidade com Deus. Amanhã, talvez. Tudo irá depender da nossa humildade e principalmente na graça de Deus. E para complementar o que eu estou dizendo, vejam só essa fala do Padre Francisco de Assis. Na igreja tem muita gente que falha. Tem. E muitas vezes eu preciso também bater no peito e pedir perdão ao nosso Senhor. Mas também é na igreja que a graça de Deus me resgata. Também é na igreja que eu me torno filho de Deus pelo batismo. Também é na igreja que eu tenho a chance de me libertar dos meus males, defeitos e pecados. Também é na igreja que a luz de Deus me alcança, que a verdade de sua palavra me ilumina e me ensina que caminho devo tomar, me inspira as atitudes corretas. Todos nós precisamos da graça do Senhor, da sua palavra, de sua iluminação. Todos nós precisamos de que Deus nos estenda a mão e nos levante. Todos. A conversão, meus filhos, é um processo. Ele tem um momento que começa, que a luz de Deus nos alcança, que a graça nos resgata, que caímos do cavalo, que somos convidados a mudar os planos e o rumo da vida. Sempre tem o começo. E a conversão começa com a luz de Deus iluminando a nossa compreensão, nossa mentalidade. A conversão começa daqui. Daqui. Mentalidade, a forma como entendemos a tudo e a todos, inclusive a Deus e a nós mesmos. Conversão começa pela inteligência, não pelo sentimentalismo. Uma vez que compreendemos o que é certo a ser feito, a nossa vontade deseja fazer aquilo. E começamos a mudar as atitudes. A compreensão que se traduz em atitudes. O comportamento, o modo de falar, o modo de vestir-se, o modo como exerço minhas funções, meu trabalho dentro e fora de casa, o modo como eu interajo com as pessoas começa a mudar. Mas será mesmo que estamos dispostos a mudar dentro de um país que implantam com facilidade narrativas para formar subgrupos, trazendo cada vez mais divisão? Afinal de contas, será mesmo que é tão fácil unir milhões de pessoas rezando o rosário? Agora eu te pergunto, será que a atitude desse padre que fez esse comentário sobre os fiéis que rezam com o Frei Gilson está correta? Eu sei, meus irmãos, que Frei Gilson é muito querido pela maioria dos católicos e é isso que precisamos fazer, incentivar e rezar cada vez mais pelo seu grande trabalho, pois sabemos o quanto Frei Gilson tem buscado cada vez mais mostrar o verdadeiro caminho de Deus para nós. E Frei Gilson é uma demonstração da grande providência de Deus na vida de nós brasileiros. E por falar em providência, o que nós estamos fazendo com tanta graça que nosso Senhor nos dá todos os dias? Talvez essa reflexão do padre Renato Leite possa responder. Acompanhe comigo. Olha aqui, senhoras e senhores. Quem de nós pode ponderar a quantidade inacreditável de graças, favores e auxílios que já recebeu do céu? Ninguém tem a conta. Por exemplo, eu duvido que haja alguém aqui que saiba quantas vezes comungou. Você não sabe. Nós nos tornamos abusadores das graças de Deus. Tanto na ordem da natureza como na ordem da graça, nós somos hábeis no exercício do abuso. Abusamos de tudo. Abusamos da hora, das horas, dos dias, das semanas, dos meses, dos anos. Abusamos do tempo e abusamos da eternidade. Abusamos do corpo, abusamos do que vestimos, do que comemos, do que bebemos. Abusamos do que vemos, abusamos do que ouvimos. Somos abusadores contumazes das graças de Deus.
Normalmente, qualquer coisa que a providência divina nos prodigalize, normalmente é usada sem Deus ou contra Ele. Colocamos tudo a serviço de das expressões incontáveis e inconfessáveis de nossa vaidade, de nossa ambição e de nossa sensualidade. Nós separamos o benefício do benfeitor. Nós somos esta vinha amaldiçoada. E Deus cultivou esta terra fértil que Ele regou com o sangue do seu próprio Filho. E depois, meu caro irmão, depois de tantas graças, favores, bênçãos, auxílios, dons, luzes, o que é que temos para oferecer a Deus em troca? O quê? E queremos mais. Também nós, tentados pela religião moderna de mamônica, não estamos nem um pouco preocupados das contas que deveríamos prestar como feitor do evangelho de hoje, ou como a vinha cultivada na alegoria e na parábola da vinha de Isaías, no capítulo 4 da sua profecia. Nós estamos preocupados com isso. Meu caro, mas nós aprendemos. Deus, a única razão, os dois endereços das graças. Deus tem dois endereços para as suas graças e seus favores. Dois. O pacote tem que chegar somente em dois endereços. O primeiro, o amor dele. Deus faz o que Ele faz por mim, pelos senhores e pelas senhoras, esperando que o amemos. Cada graça, por menor que seja, tudo é graça. Tudo é graça. Somos usufrutuários dos bens da natureza e dos bens da vida eterna. Tudo é graça. Tudo é dom de Deus. Ninguém é que fez o sol. Ninguém é que fez o ar que respira. Você não faz um fio de cabelo crescer nessa sua cabeça. E, no entanto, agimos como se nada devêssemos, como se fôssemos donos de tudo. Donos de tudo. Precisamos, senhores, nós vimos agora, não é? Quanto às providências. E eu queria falar aos senhores aqui, eu acho que com os senhores eu posso dar um passo mais adiante, porque para além desta providência geral, ou seja, deste cuidado geral que Deus tem com todas as coisas que Ele criou, porque Ele não despreza nem esquece de nada do que Ele fez. Ele que cuida até do sustento dos passarinhos, que não trabalham e não guardam em celeiros. Para além desta providência geral, vão dizer os santos doutores da igreja que Deus tem uma providência particular e especialíssima pelos seus amigos. É o nosso caso. Além de gozar dessa providência geral, pela qual Deus cuida de tudo que Ele criou, ainda temos uma outra, uma especial, que é aquele cuidado e aquele zelo que Deus tem pelos seus amigos. E depois, senhores, então, vejam bem, quer dizer, então, cada um pode avaliar o que o padre está dizendo aqui hoje pela própria idade. Há quantos anos Deus se dedica a mim? Quantos são os anos da minha vida? Você sabia? Há quantos anos Deus está cuidando de mim? Horas! Pergunte para o seu RG. Veja lá. E é pena. E depois de todas estas obras, desta inapreciável, imensurável providência de Deus, quem olha para nós não consegue ver outra coisa a não ser nós mesmos. Nós, que ainda, como que desenvolvendo uma segunda natureza, acabamos nos identificando com os nossos maus hábitos e manias. Uma vez que o hábito cria uma segunda natureza, né? Ele, preguiçoso. Ela, fala muito. A essa altura de nossas vidas e dos acontecimentos que deram conosco, com a igreja e com o mundo, quando deveríamos nos destacar pela ação da graça, pelo amor de Deus, afinal de contas, eu disse a vocês, as graças de Deus, os favores de Deus, as luzes de Deus, os auxílios de Deus, as bênçãos de Deus, os favores de Deus, todas estas coisas vão para dois endereços: o amor dele e a glória dele. Só. Deus não pode agir por nada que seja inferior a ele. Deus não pode agir por nada que seja inferior a ele. Ou seja, quando Ele faz o que Ele faz pelo amor dele, para que o amemos e para a glória dele.
E, no entanto, me desculpem, nossa ação não tem sido outra a não ser separar o benefício do doador, do benfeitor. Tratamos todas as coisas como se fossem fruto do acaso ou conquistas pessoais, que não tem nada a ver com a ação de Deus. Não, eu devo isso a mim mesmo. Eu sou mais eu. Eu sou melhor do que todo mundo. Os senhores viram que, evidentemente, o pano de fundo espiritual da situação horrível na qual nos encontramos, produzido pela pandemia, foi exatamente isso. Né? Nos foi, de algum modo, tirada a liberdade de movimentos, a liberdade de ação. Fomos privados, por causa disso, de uma série de coisas com as quais estávamos muito habituados, quiçá dependentes. Agora podemos matar uns aos outros. Sim, podemos matar uns aos outros. Mas Deus não seria Deus. Deus não seria Deus. Você vendo que o que é dele, ao fim e ao cabo, é usado contra ele, o que é dele usado contra ele, não tomasse nenhuma atitude. Tomou. Permitiu que uma criatura miserável, nojenta, colocasse todo mundo de joelhos. O vírus, o Covid. Para pôr um freio nos excessos. Para pôr um freio nos escândalos, nas blasfêmias, nos vícios, nos pecados. Porque agora se a gente encostar um no outro, a gente morre. Vai encostar! Encosta! Você morre. Por isso, caríssimos, a nós mais do que aos outros, porque somos amigos de Deus, filhos dele. Um pastor pode ter um grande rebanho, evidentemente que as ovelhas que cercam o pastor, porque estão próximas dele, são de todas as mais beneficiadas. O lobo não vai atacar a ovelha que está encostada no pastor, vai atacar a que está distante. Se o pastor tira do alforje qualquer coisa para comer, vai dividir com a ovelha que está perto, não com a que está longe. E não estaríamos, Senhor, do ponto de vista do amor de Deus e da glória de Deus, não estaríamos lá muito distantes da cena pintada na parábola da vinha do profeta Isaías. Deus que, de modo, uma providência impensada, nos devolveu a liturgia tradicional da igreja. No meio da maior crise da história da igreja católica, a providência nos devolveu esse tesouro de beleza e santidade, que é a liturgia tradicional que fez os santos e que os santos fizeram. E normalmente, nossas prioridades e preocupações não vencem, não excedem as preocupações médias dos homens no mundo. Não temos muitas outras prioridades e ambições diferentes daquelas que andam aí nas calçadas do lado de fora da porta desta igreja. Infelizmente. Também nós temos como principal preocupação viver numa boa. É a ordem do dia. É a minha regra. Viver numa boa. Até quando iremos adiar nossa conversão? Meus irmãos, estamos chegando nos últimos dias da quaresma. Responda para si mesmo o que eu e você temos ainda que melhorar nessa quaresma. Com relação ao padre que falou dos fiéis que rezam com Frei Gilson, se fosse que resumir em uma frase a atitude dele, qual seria? Me fale aqui a sua opinião nos comentários, ok? Não esqueça também de dar o seu like e, se aparecer o botão de hypar, clica nele também e compartilhe esse vídeo com seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!